Treinamento financeiro contábil. Organizar, identificar e conciliar os documentos da empresa para a elaboração dos relatórios contábeis. Amigos e clientes da GC Contabilidade, o objetivo desse treinamento é demonstrar a organização da sua documentação para entrega mensal ao nosso escritório, visando cumprir a legislação em vigor que determina que toda empresa deve possuir escrituração comercial atualizada a ser apresentada aos interessados. Os interessados são, primeiramente, os sócios, os clientes, num caso de licitação ou de concorrência, aos fiscais e, num caso judicial, a um perito. Bom, com a novidade que é o SPED, os livros, as escriturações comerciais, os livros diário, razão, passam de uma forma física até então, passam a ser eletrônicos. Isso, uma parte das empresas já estão obrigadas a escriturar o livro razão e o livro diário de forma eletrônica. E, gradativamente, as demais empresas, no lucro presumido e no Simples Nacional, estão sendo absorvidas a esse procedimento. O embasamento legal que determina a obrigatoriedade das empresas possuírem a escrituração comercial é o Código Civil Brasileiro, a Lei 10.406 de 2002, no seu artigo 1179, que determina o seguinte: o empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência à documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o resultado econômico. E aí a gente tem que entender quais os documentos que nós podemos considerar para essa escrituração. Segundo o Conselho Federal de Contabilidade, ele aprovou a ITG 2000, versando sobre a escrituração comercial e falando especificamente sobre documentação contábil. E, posterior, ele menciona sobre a documentação hábil. Então, vamos entender o que é a documentação contábil. É aquela que comprova os fatos que originam lançamentos para a escrituração da entidade e compreende todos os documentos, livros, papéis e registros, de origem interna ou externa, que apoiam ou compõem a escrituração. E o que vem a ser a documentação contábil e hábil? É aquela que é revestida de características intrínsecas ou extrínsecas essenciais definidas na legislação, na técnica contábil ou aceitas pelos usos e costumes. Os documentos em papel podem ser digitalizados ou armazenados em meio magnético, desde que assinados pelo responsável da entidade, ou seja, o sócio responsável, e pelo contador, pelo profissional da contabilidade, regularmente habilitado e submetidos ao registro público competente, que se faz ou na JUSERJA ou no RCPJ. Nesse caso, é importante a gente entender que também é considerado como um documento hábil os documentos que podem ser utilizados para a empresa que fazem parte do patrimônio da empresa. E aí a gente esbarra no princípio da entidade. O que vem a ser o princípio da entidade? O princípio da entidade determina o seguinte: ele reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação do patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade, uma instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos.
Então a gente entende dessa forma o seguinte: patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou instituição. Significa dizer, de forma mais sintética, que as despesas particulares dos sócios não podem ser inseridas nas despesas da empresa, da entidade, né? Se isso acontecer, nós estamos ferindo o princípio da entidade. Isso fica muito ruim num caso de fiscalização, num caso de auditoria, num caso judicial, onde um perito pode pôr a mão na sua contabilidade, numa análise profunda, num caso de venda da sociedade ou de análise por parte de terceiros. Então, isso é muito ruim. Não pode, a legislação é bem clara, haver a quebra desse princípio. Por consequência, não se lança nenhum tipo de despesa particular dos sócios dentro da contabilidade da empresa. Bom, aí a gente vai começar a criar, demonstrar a forma de organização dessa documentação. Como é que a gente entrega essa documentação à empresa de contabilidade, no caso a GC? A remessa de sua documentação mensal pode ser em formato digital ou fisicamente, né? E isso mais adiante a gente vai fazer as demonstrações nesse treinamento. Os documentos originais ou cópias? É uma pergunta que é muito feita no início dos trabalhos. Bom, as guias pagas originais de tributos federais, municipais e estaduais não devem ser arquivadas junto com a documentação contábil. Aí a gente faz a sugestão que sejam arquivados na empresa em pastas individualizadas, facilitando o arquivo e o acesso futuro em caso de fiscalização. Você imagina, você tem a sua escrita contábil toda lançada, os documentos guardados e arquivados na sua empresa durante 5, 10 anos ou até mais, bate um fiscal e pede para você: olha, eu quero ver as guias de GPS do período de tanto a tanto. E aí você vai no meio daquela documentação contábil toda, pegar originais de impostos. Realmente é muito complicado. Então, para evitar esse procedimento, nós sugerimos que esses originais sejam arquivados em pastas separadas na sua empresa. O mesmo vai ocorrer na parte trabalhista, né? Você tem um dossiê de um determinado colaborador que não faz mais parte da empresa, ou até que faça parte, e você, por uma determinada fiscalização, tem que fazer o acesso dessa documentação. Muito complicado. Então, também, caso trabalhista, nós orientamos da mesma forma. Criar habitualidades do arquivo em pastas separadas na sua empresa. Vamos falar sobre a conciliação bancária e a identificação desses documentos. As empresas que trabalham com conta bancária, esses documentos devem ser anexados ou com cópia de cheque, né, e conciliados no extrato bancário, devidamente numerados em ordem cronológica. Conciliação bancária, a gente não precisa marcar, numerar o que for despesa bancária, está dizendo aí, né? O IOF e as demais taxas também não devem ser numeradas. A gente apresenta nesse primeiro modelo o extrato que você normalmente recebe do banco mensalmente. Para vocês deve chegar isso aí em torno de 20 dias, 15 a 20 dias depois que o mês encerra, ou seja, no mês subsequente. Nós aí estamos pegando o modelo desse banco, mas é o que ocorre com todos os demais bancos. Esse modelo é o mesmo extrato que nós apresentamos no primeiro exemplo, sendo que esse extrato é aquele que a gente imprime via internet, né? E é o que você mais vai trabalhar no seu dia a dia para fazer a conciliação bancária. Você vai imprimir, esse controle deve ser praticamente que diário, para que você não esqueça aí o seu histórico, né? E apresente a identificação desses lançamentos. Os bancos hoje eles têm uma
uma possibilidade de você imprimir esse extrato bancário, não só em Word, mas também em Excel, né? Então, se você puder aplicar essa regrinha, vai lhe facilitar muito. É uma sugestão também. Imprimindo em Excel, em módulo de Excel, você pode criar uma coluna de numeração, que, claro, não vem no extrato, e identificar lançamento a lançamento, seja ele de débito ou de crédito. Lembrando que as tarifas bancárias não têm necessidade de numerar, né? A tarifa bancária, por si só, já se identifica, né? Então, você observa aí que a documentação segue ordenadamente uma sequência de data e numeração conforme demonstrado. Como eu disse anteriormente, o extrato em Excel, aí você vai procurar ver com o site do banco que você já trabalha, né, essa possibilidade. Caso não tenha esse módulo de Excel, você simplesmente numera o extrato ou faz um paralelo em Excel mesmo, tá? Fica a critério de vocês, são sugestões. E aí vem a minha documentação que eu já numerei lá no meu extrato. Eu vou agora apresentar na mesma sequência do extrato a minha numeração. Então, se a gente observar, vamos lá para o exemplo anterior, documento número 04. É o primeiro lançamento lá em cima, está com uma setinha vermelha. Ele vem apresentando o 04, um crédito, ou seja, uma entrada de 1.017. Significa dizer que foi uma nota fiscal de entrada, né, de serviços, no valor de 1.017. Então, eu vou lá na minha contabilidade, na minha documentação, e apresento, pela mesma numeração 04, ela lá em cima, essa nota fiscal que eu emiti. Vocês observem aí que a gente está utilizando um modelo de nota da própria empresa, da GC, no valor de 1.017 a favor de algum cliente. Tudo bem? Mesma coisa vai acontecer para o documento número 15. E a gente está fazendo pagamento aí de um colaborador, né, um recibo de salário. O fulano de tal, olha lá embaixo. A gente orienta que essa autenticação seja anexada na mesma página, para vocês evitarem acúmulo de papel. Daqui a pouco, em vez de você ter somente a documentação para ser apresentada ao contador, você tem uma caixa ou caixas de documento em função desse acúmulo de papel. É isso que visa essa orientação, tá? Você minimizar a quantidade de registros. E aí, seguindo a mesma ordem lá do extrato, documento número 26, né, é um pagamento de imposto. Lembrando que nós demos lá em cima, no início do treinamento, a orientação também que os impostos originais devem ser arquivados na empresa. Isso aí é uma cópia, você observa que é uma cópia com a autenticação na parte de cima. E lá em vermelho, a gente reforça o que eu estou acabando de informar. Todos os tributos devem conter autenticação e orientamos que a documentação apenas conste em cópias, né, otimizando o teu processo. No documento número 32, a gente apresenta aí o suprimento de caixa, né? Você precisa ter um valor na sua empresa para pequenas despesas, seja de papelaria, seja de passagem, de xerox e assim por diante. Então, eu vou fazer um saque no banco, no valor de R$300, e preciso identificar para que esse saque. Eu não comprei nada ainda, então eu vou identificar como suprimento de caixa, para que futuramente, pelo meu controle de caixa pequeno, a gente também vai ver isso no vídeo de treinamento, eu considere essas despesas através desse aporte que eu fiz de suprimento de caixa. Documento número 36 é uma conta telefônica, também tem lá a sua autenticação na parte de baixo, novamente reforçando a importância de não se acumular papel, né? Então, documento número 39, eu estou
fazendo menção ao pagamento de antecipação de lucro, né? Eu recebi uma importância, eu sou sócio da empresa, recebi uma importância como antecipação de lucro da minha empresa. Geraldo, posso fazer essa antecipação mensal? A legislação determina que se você recebe um pagamento mensal, ou seja, com habitualidade, isso não passa a ser algo considerado como antecipação de lucro, né? Você, na verdade, está fazendo um prolabore maquiado, né? Então, nós orientamos que essa antecipação não seja mensal. Ela, no mínimo, tem que ter uma diferença aí de 3 em 3 meses, para que não haja habitualidade, para que não se caracterize a habitualidade. Porque se caracterizando a habitualidade numa fiscalização, o fiscal vai entender que você teria que recolher o INSS e o imposto de renda sobre esse valor recebido. Tá bom? No documento número 49, é o último recibo que a gente apresenta, é um caso de empréstimo ao sócio. Então, novamente, saiu um valor na minha conta bancária, no valor lá de 1.206, né? E eu identifiquei como empréstimo a esse sócio. Não foi pagamento de prolabore, não foi antecipação de lucro. Na verdade, esse valor sai da empresa para que futuramente o sócio retorne com esse valor. Tá certo? E aí do lado a gente apresenta alguns modelos de cópias de cheque. Canhoto do talão é o que eu sugiro que seja utilizado, porque você não vai fazer nada com esse canhoto aí. É mais prático do que você comprar na papelaria. Mas existem clientes que preferem trabalhar com esse bloquinho de cópia de cheque, que pode ser comprado em qualquer papelaria. Fica a critério de você decidir o que é melhor para o seu controle, né? Para a sua apresentação na documentação. Tá bom? Continuando. Isso aí é o caixa pequeno, como a gente tinha falado anteriormente. Vocês devem se recordar que nós fizemos lá um suprimento de caixa no valor de R$300. E agora eu estou demonstrando o que eu fiz com esses R$300 no meu caixa pequeno. Então eu fiz a identificação de 2 lançamentos só, para que a gente possa entender como é que funciona. Também, esse programinha que vocês estão vendo é um relatório de um programinha que eu utilizo aqui no escritório. Mas você pode fazer isso normalmente também em Excel. Nada impede. É só um controle do que você tirou no banco, tem lá o saldo de 300, e o que eu fui abatendo desse controle. Mensalmente a sua contabilidade tem que bater com esse controle. Então aí, nesse exemplo, eu fiz 2 pagamentos, um no dia 19/4, outro no dia 18/4, são despesas diferentes, por isso estão em grupos diferentes, e ali tem o valor do lado, ó, R$11,75 e R$7,65 no dia 18. Um foi café da manhã, outro foi despesa de transporte. Então tá aí os documentos, olha, um cupom fiscal de R$7,65 e outro é um vale despesa, que é o da passagem, né? Então esse cupom de vale despesa, né, esse bloquinho, você compra na papelaria, se assim você achar por bem. Se não, pode ser um controle seu interno mesmo, desde que assinado pelo colaborador ou por você como sócio, né? Vai ser aceito pela fiscalização. Você observa que esses cupons estão dispostos num papel, né? São colados num papel, pode ser rascunho, papel de rascunho, sem problema nenhum. Mas a gente sugere que vocês organizem dessa forma para evitar extravio, porque são documentos muito pequenos e pode acontecer, né? Então a gente sugere dessa forma. E aí, desse treinamento todo, quanto tempo, Geraldo, eu preciso organizar esses papéis e arquivar na minha empresa? Por quanto tempo eu faço a guarda dessa documentação? Então, aí está bem apresentado pela planilha as notas fiscais, né? A parte fiscal, talão de notas, quem é antes da nota fiscal eletrônica tem aqueles talões de nota. Então, o período é 5 anos, tá? E fundamentação legal está aí do lado. Mesma coisa as notas fiscais dos seus fornecedores, mesmo procedimento, são 5 anos também.
os talões de cheque, os extratos, enfim, toda essa conciliação financeira que a gente está apresentando aqui, mesma coisa, 5 anos, né? E a parte de INSS, contribuições à Previdência Social, né? Tudo que for vinculado a ela, CFIP, a própria GPS, o arquivo do Fundo de Garantia, isso aí você tem que fazer a guarda num período de 10 anos, né? E o que for vinculado à parte de folha de pagamento, ou seja, livro de registro de empregado, termos de ocorrência fiscal, né? Ou fichas de funcionários, você tem que fazer a guarda durante 30 anos. Então, muitas das vezes a empresa encerra, eu queimo aquela documentação, sumo com ela, extravio, mas a parte de trabalhista, pagamentos de funcionários e registros funcionais, eu não posso eliminar. Eu tenho que manter essa documentação, né? Até porque nesse período um dos ex-colaboradores, um dos ex-funcionários podem vir a solicitar essa documentação numa situação de aposentadoria, assim por diante, e eu preciso estar com a guarda. É assim que determina a legislação, tá bom? Contrato social, estatutos, atas. Enquanto a empresa existir, eu tenho que manter essa documentação na minha guarda, né? E os livros contábeis e fiscais têm um prazo aí de 5 anos, né? Enquanto a empresa existe, né? Durante a vida da entidade. Então, durante 5 anos, eu preciso manter esses livros contábeis e fiscais guardados. Bom, você observa o seguinte: uma das documentações obrigatórias, como a gente demonstrou aqui em cima, são as notas fiscais próprias e de fornecedores, beleza? São os 2 primeiros itens. A legislação vigente determina e considera como nota fiscal eletrônica ou de conhecimento de transporte eletrônico, né? Arquivos digitais, a existência apenas de arquivos digitais. Então a gente vai entender o que com isso? Que os arquivos que você recebe, seja XML, TXT, esses sim são considerados como notas fiscais e não o DANF, né? O DANF é um documento auxiliar de nota fiscal eletrônica. Nele consta o código da fiscalização para que confira se realmente o documento é comprobatório, é correto, é real, né? Mas o DANF não é considerado como nota fiscal. E a legislação atual determina que se o empresário, a empresa, não detém a guarda desses arquivos XML, como já foi comunicado anteriormente a alguns clientes, a multa é realmente pesada. Então, a gente tem que fazer a guarda desses arquivos XML, guardar, se possível, num servidor, na nuvem, que a gente costuma dizer, para evitar a possibilidade de estar dentro de um computador na sua empresa, num HD, esse computador, por algum motivo, queimar, ou enfim, e eu perder todos esses arquivos. A fiscalização é muito clara aí com isso, dentro do artigo, que determina que a responsabilidade da guarda desses arquivos XML é do empresário e a multa não é baixa, tá bom? Então vamos ter cuidado com isso. Contratei um serviço, comprei um produto, quando receber o DANF, tenho que cobrar o arquivo XML. E da mesma forma, todo mês, quando eu for entregar a documentação contábil, né, que a gente está vendo aqui nesse vídeo treinamento, todos os meses em que eu for entregar a documentação contábil, se houver compra de mercadorias ou compra de produtos para a minha empresa, eu vou encaminhar os arquivos XML. Da mesma forma que se houver receita de vendas, também eu vou encaminhar esses arquivos XML para o escritório de contabilidade, para que ele proceda à apuração dos meus impostos mensais. Perfeito? Isso a gente vai ver mais adiante num segundo treinamento, que é da parte fiscal. A gente só está abordando aqui esse assunto por ser de extrema responsabilidade, né, uma situação, um tópico muito
abordado aqui no escritório para que evite de tomar. As multas são muito altas. Caso o seu fornecedor não lhe encaminhe esse arquivo, nós recomendamos a comunicação oficial a esse cliente, a esse fornecedor, perdão. Então, a gente demonstra aí um modelinho, né, desse comunicado que tem que ser preenchido com os dados dessa empresa e assinado pelo sócio responsável ou pelo colaborador responsável, e a gente sugere também que tenha o carimbo aí da empresa. É uma coisa um pouco formal, mas para que possa resguardar vocês como clientes, tá bom? Um ato de fiscalização, o fiscal vai vir com a faca nos dentes e a gente não pode estar descoberto aí com falta de informação, falta de documentos, tá bom? Bom, todo esse treinamento que nós acabamos de passar a vocês, a gente frisa que é de fundamental importância que você, empresário, se conscientize e adote da melhor forma possível esses procedimentos na sua empresa, tá? A identificação, a padronização e a organização dessa documentação é otimizada dentro das realidades da sua empresa, né? Tudo que a gente passou aqui pode ser melhorado, é apenas um treinamento, é um modelo, né? Pode ser melhorado e adaptado a cada empresa. Vamos também reforçar aí que a entrega dos relatórios gerenciais estão intrinsecamente ligados, né, na dependência do recebimento desses documentos dentro de procedimentos que nós estamos passando aqui para vocês, tá? Então não adianta nos entregar um documento sem identificação, simplesmente dentro de um envelope, sem o menor critério de organização. Nosso colaborador da GC vai ficar perdido, sem entender de que forma ele começa a trabalhar esses relatórios. Por esse motivo, nós estamos dando aqui a vocês essa orientação, né, que visa justamente resolver esse problema e, na verdade, criar um facilitador para esse procedimento dentro da sua empresa. Então é isso, gente. Espero que nós tenhamos conseguido passar da melhor forma possível essa organização e desejo a vocês sucesso aí. Tudo de bom.